Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namastê. Verso 25, eu sou Bhrigu, entre os sábios. Eu sou a palavra Om, como nós vimos no Mandukya. Eu sou Himalaia, entre as montanhas. Eu sou japa, né? A sadhana japa entre todas as sadhanas, digamos assim, né? Os sadhanas, japas sempre relacionado a alguma coisa que é um sacrifício, tá? As pessoas fazem cerimônias de sacrifício porque, como eu costumo dizer, né? Esse processo de purificação, elevação espiritual requer que a gente comece a nadar contra a corrente dessa ignorância, né? Eu acho que todos vocês devem ter observado o esforço que nós precisamos fazer, o sacrifício. O que que a gente está sacrificando? A gente está sacrificando, né, a vida sansárica, né? Os prazeres sensoriais, né? De viver por aí, fazendo aquelas coisas, né? Tomando uma cerveja e, né? Então, existe um sacrifício, sim, né? E os japas, eles podem chegar a extremos de sacrifícios, né? De simplesmente como é que se diz? Como você se, esqueci a palavra em português, abstinência de determinadas coisas, entendeu? De alguma coisa que você está acostumado a ter prazer na vida, você vai dizer, não, isso é um prazer que me dá prazer, mas tem um custo-benefício não inteligente. Aí eu preciso fazer um sacrifício, eu tenho que abrir mão de coisas que não me estão ajudando, né? Então, já a gente precisa compreender mais ou menos como um sacrifício, tal qual o sacrifício de abrir mão dos desejos que não nos elevam, né? E eu sou o Himalaia entre as montanhas. Aí ele fala que eu sou Japa Yajna, entre os Yajnas, né? O Yajnas aqui significa essas pessoas, né? Que fizeram muitas sadhanas, né? E aqui ele apresenta uma passagem que ele fala sobre os Sapta Rishis. O primeiro foi Brigu, né? Eu sou o maior entre todos eles, aquele que tem uma capacidade enorme, né? De aceitar as coisas, né? Vairagya, né? De simplesmente aceitar as coisas assim como elas são. Aí ele fala que esse Brighu, ele passou por um teste, né? Um teste de tolerância, de paciência, de aceitação, de modo que ele é aquele que governa todos esses rishis, né? Um dia ele pegou e fez um teste nas três pilares da cultura hindu, Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, o criador, Vishnu, o sustentador, Shiva, o destruidor. E ele fez um teste para ver se eles tinham realmente essa equanimidade, esse vairagya, essa paciência, né? E aí o Swami diz, Vishnu, Shiva não tem paciência. Ele, se fizer alguma coisa, ele fica bravo e destrói tudo, né? Aí Vishnu também não passou no teste, Brahma também não passou no teste, né? Então ele foi lá, ele começou a irritar os caras. Irritar os caras é o melhor modo para ver o vairagya da pessoa. Eu tenho uma pessoa que gosta muito de ficar me irritando, me provocando, me cutucando, para ver, né, se eu reajo ou não, né? Eu não me refiro à minha esposa, não, mas isso ocorre no âmbito do meu relacionamento com a Silvia também. Mas uma outra pessoa, um ex-estudante meu que gosta de ficar, né, me provocando para ver se eu vou realmente reagir ou não, né? Então, aqui, ambos os três perderam a paciência,
né? Portanto, esse Brugho é o examinador de todas as outras divindades, né? Porque ele é aquele que, que transpira mais vairagya de todos, né? Ele se tornou o maior dos sábios, o maior dos rishis, né? Ele fala entre o verbo, entre as palavras, eu sou Om, Om é a síntese dos Vedas, é a palavra mais importante. Nós fizemos uma passagem no Mandukya, que a gente fazia a investigação sobre a natureza do Omkara, né? A gente foi desdobrando, desdobrando com a ajuda de Vidyaranya e Swami Paramarthananda, né? Para compreender o porquê que Omkara é a síntese de todos os Vedas, né? Que eu seja o receptáculo da imortalidade, que eu seja capaz e ativo fisicamente, que a minha fala seja doce e agradável. Isso aqui é uma passagem que tem dos Vedas, que fala sobre Omkara, né, que é uma passagem bonita. Omkara, né, a entidade, o princípio, o som mais exaltado dos Vedas, a síntese, o símbolo, né, de Brahman mais exaltado, cuja forma é múltipla e que brotou a partir dos hinos dos Vedas imortais. Que ele, o senhor Indra, dotar-se com vigor intelectual, o senhor que eu seja receptáculo da imortalidade, que eu seja capaz de me manter ativo no corpo, mas que a minha fala seja equilibrada, né, doce e agradável, que, né, a gente sabe que uma das coisas que se modifica é a fala, né? Quando a gente é provocado, aí quando a temperatura sobe um pouco, primeiro o que que começa a se modificar? A fala, depois a expressão corporal, né? Através das nossas ações, né? No início a mente vai começando a ficar meia perturbada. Provocações são bons testes para ver se minha fala permanece doce e agradável. Genuinamente, que eu ouça tudo com os meus ouvidos, tu és o invólucro do ser, coberto por toda a sabedoria. Que você preserve o meu aprendizado. Bonito. E aqui o senhor me apresenta essa analogia. A gente bate o leite para produzir manteiga e queijo, vocês sabem, todos nós sabemos disso, né? Então, ela precisa ser agitado, tudo isso, né? Agita, 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 né? And then, o oceano é dito que ele também foi agitado por uns devas celestiais para produzir um determinado amratam, que é um néctar. Da mesma forma, Brahmaji agitou Omkara, que é a vibração primordial que existe no universo, né? Tem diversas passagens, eu acho que bíblicas, que falam que no início existia o verbo, a palavra, né? A primeira vibração foi uma vibração, né, sonora, né? Da mesma forma, Brahmaji agitou o Amkara e através do Amkara ele produziu o inteiro cosmos, o inteiro universo, né? O Amkara é a essência da manifestação do universo. Por isso, ele é considerado o mantra mais eficaz, é usado no Karma Kanda, seção ritualística dos Vedas, para todos os rituais, né? Nós, todo dia, toda aula, nós dizemos Om, Om, Shanti, Shanti, né? So, nós, em geral, a gente não sabe realmente o significado real de tudo isso, mas nós que estudamos o Manduki, a gente viu o significado de modo muito profundo do que seja essa palavra, o que representa essa palavra Om, essa sílaba Om, que é composta por três letras sânscritas, né? Portanto, todos os sacerdóticos védicos iniciam com Om antes de recitar os Vedas.
Para Veda Parayana, que é a recitação dos Vedas, a primeira palavra é Om, né? Om Shri Guru Bhyo Namaha. Para todos os rituais, a primeira palavra é sempre Om. Omkara é usado como um símbolo de Brahman, um alambana. Omkara é sempre usado nos nossos estudos do Vedanta também. Mesmo na seção Vedântica, nós utilizamos a palavra Omkara. Todo Mandukya Upanishad foi simplesmente uma investigação deste símbolo chamado Omkara. Investigação da realidade através da compreensão deste símbolo, né? Teve aquela passagem que diz a sílaba é o primeiro verso entre os 12 do Mandukya. A sílaba Om é tudo que existe. Agora, neste Mandukya segue uma exposição clara e completa do significado desta sílaba Om. Tudo isso que pertence ao passado, ao presente, ao futuro é somente Om. E tudo mais que esteja além dos 3 períodos do tempo também é somente Om. Então, Om é além do tempo, é além do espaço, é a única realidade, é o símbolo de Brahman. É a essência de todos os Vedas, é a essência da criação, é a essência dos ensinamentos do Vedanta. Portanto, o Yana Yoga, o Yana Kanda, Omkara também é importante. É utilizado no Karma Kanda, na seção, né, a seção dos Vedas, que trata ações e resultados de suas ações, e é utilizado no Yana Yoga, né, no Veda Anta, também muito importante. Por isso, nós sempre iniciamos com Om e terminamos em Om, porque o Om é aquele princípio do qual tudo emerge e tudo se resolve de volta. Entre as palavras Om é a melhor representação daquilo que eu sou, diz Lord Krishna. Entre todas as sadhanas espirituais, eu sou os japas, né? E por que Krishna escolhe japa? Porque é uma sadhana que pode ser praticada a todo tipo de pessoa, não existe restrições de classe, de estágio de desenvolvimento, esses tapas que são sacrifícios que, né? Porque é como, né, nadar contra a corrente da ignorância confortável, né? Etc. Tudo que é um esforço, né? É algo que requer, né, uma força de vontade muito grande, né? Então, entre todas as sadhanas, eu sou a essência, que é o japa. Dependendo de uma das 4 classes sociais do hinduísmo, né? O Brahmana, o Kshatriya, o Vaishyas e os Sudras, né? Então, são os Brahmanes, né? Os generais que protegem o Dharma, as pessoas que movem a economia, e os Sudras, que são a mão de obra, né? Simples, né? Então, de todo esse tipo de sadhana é available, disponível em todas as classes sociais, dependendo da classe e do estilo de vida do indivíduo, né? Outras yanas, outras práticas são rituais que são ligados limitados a essas classes, né? Né? Só aqui está dizendo que o japa é a sadhana universal mais importante, porque requer realmente uma força de vontade, uma capacidade de sacrificar o conforto de viver neste fluxo desta ignorância que move todo mundo através de suas vasanas por prazeres sensoriais. Eu quero me divertir, eu quero curtir, eu quero, né? Qualquer que seja o nível, qualquer que seja a classe social, essa atitude de sacrifício é indispensável.
Tem uma passagem aqui que ele diz que na parte ritualística dos Vedas, né, existia alguns sacrifícios que envolvia violência, né, sacrificando alguns animais. Aí ele fala uma coisa porque pela primeira vez eu fiquei sabendo que por outras fontes da nossa Sampradaya que o budismo rejeitou Deus, rejeitou os Vedas e a tradição védica, né? Porque Buda fundamentalmente ele se rebelou contra a estrutura, qualquer estrutura ele se rebelava, e a estrutura cultural védica existia sempre, como em todas as estruturas, injustiça e corrupção. Então ele acabou rejeitando os Vedas, rejeitando Ishvara e acabou desenvolvendo essa cultura budista na qual não existe o Criador, né? Então, ele diz aqui que o Buda, um dos motivos que ele se rebelou contra os Vedas é porque existiam sacrifícios físicos de animais, né? Então, nada disso é muito relevante. O que é importante para a gente compreender é que o japa é uma atividade que requer muita força de vontade, sacrifício, é dita ser uma atividade que purifica, digamos, numa linguagem popular, eu quero me livrar dos meus pecados, pagar os meus pecados. A gente vê nessas histórias dentro do cristianismo, né, que as pessoas, é minha culpa, então eles querem infligir a si mesmo, né, uma dor, né, para que como se isso, fazendo isso, eu estivesse pagando o meu papa, pagando o meu karma e me livrando daquele papa, né? Então, no âmbito do Vedanta, o sacrifício maior que a gente precisa fazer não é nada disso. É o sacrifício de discernir entre Dharma e Adharma, no primeiro estágio, Dharma entre Adharma, e sacrificar as tendências adármicas. É um sacrifício? É um sacrifício enorme. Requer conhecimento? Sim, reconhecimento entre Dharma e Adharma. A capacidade e a força de vontade de filtrar ou de obstaculizar as tendências adármicas, né? Então, requer sacrifício, sim, porque você tem que, né, começar a criar um tempo de qualidade para compreender esses ensinamentos do Vedanta, compreender a natureza do Dharma e do Adharma, a natureza deste relacionamento entre Jiva-Atma e Ishvara, e é uma sadhana de constante sacrifício. A gente diz vulgarmente, qual é o sacrifício aqui? Eu estou sacrificando os meus quereres e não quereres no altar do Dharma. É um grandíssimo sacrifício, não é, Betânia? Então, o nosso japa é um japa muito mais elevado, muito mais sofisticado, porque nós somos vedantins, né? Por isso que toda essa parte ritualística tem pouquíssima relevância para o nosso grupo. Por exemplo, jejum, abstinências, né, sensoriais, físicas, tudo isso também é parte, né, desta cultura de fazer, né, abstinências para pagar os meus pecados, para purificar, etc, etc. Ok. Então, essa palavra japa tem duas letras, ja e pa. A primeira letra já indica que é o fim do ciclo de nascimento e morte. E a letra pa indica que ah, é uma sadhana que irá remover todos os meus papas, né? Então, é uma sadhana, japa é uma sadhana de sacrifício, né? Que irá esgotar os meus papas, né? E assim me preparar para um nascimento que será o fim desse ciclo quase infinito de nascimento e morte, né? Japa, é o significado da palavra japa, fundamentalmente é isso, né? São nascimentos e mais nascimentos que precisam ser colocados fins, mas que requerem a remoção de impurezas que são vistas como papas espirituais, para que o ciclo de nascimento
vida, morte e renascimento possa terminar, né? Portanto, o japa é uma grande sadhana, todos nós sabemos disso. Mas existem modos e modos e modos e modos de você exaurir, esgotar papa, né? Você não precisa de calar, é minha culpa, minha culpa, minha culpa, né? Ou vou passar um mês sem comer, né? Vou fazer isso, fazer aquilo. Não, você é uma pessoa mais sofisticada, como um bom Vedantin, você vai exaurir os seus papas com elegância, recebendo todas as adversidades que vêm para você, né? Todos os papas que vêm com um espírito de karma yoga, gratidão, não, tudo bem, é isso mesmo. Se está na minha vida é porque serve o propósito de esgotar alguns papas. Se eu estou sofrendo, né, é porque existem papas que devam ser esgotados de algum modo. Então, deste modo, nós estamos o quê? Removendo papas. Como é que você vai resolver? Naturalmente, deixando que eles se manifestem de modo que eu possa aceitá-los com naturalidade, compreendendo o sistema Ishvara, sistema causalidade. Então, eu estou exaurindo o Papa naturalmente, sem precisar ficar lá me machucando, né? Para acelerar tudo isso, porque o exaurimento de karma é pouco relacionado ao aspecto físico desses japas que as pessoas fazem, mas muito mais o mental psicológico, né, de aceitação com espírito de gratidão, como se fosse uma oportunidade, mesmo que seja dolorosa, né? É uma grande sadhana, sim. Até mesmo a repetição de palavras sagradas é considerada japa, naturalmente, porque tem algumas repetições, né? Por exemplo, Om Namah Shivaya. Você, para realmente é dito, né, nesses rituais, se você repetir isso, né, 100 mil vezes por dia, né, você vai purificar um pouco a sua mente, vai purificar, exaurir um pouco de papas, né? Então, é um sacrifício, sim, né? E a repetição não pode ser puramente mecânica, tem que ser compreendendo, né? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, você está fazendo uma oblação, você está repetindo um mantra importantíssimo, né? Então, entre essas sadhanas, eu sou os japas, né? Então, juntou-se Krishna para as oblações, tapas e japas, tá? Então, duas coisas relacionadas, né? Oblação e simplesmente, como se diz, é simplesmente quando você realmente, né, decide sacrificar determinadas coisas, né? Por exemplo, não, eu vou passar 3 dias sem comer. Por quê? Porque, nossa, eu me perdi na comida, e no álcool no outro dia, etc. Agora eu vou ensinar uma lição, vou me sacrificar aqui, vou, né? Então, e a outra é uma oblação, você oferece tudo isso, né? Eu sou a cadeia de montanha mais importante, o Himalaia. Aqui o senhor me apresenta uma piadinha no final, dizendo: Alguém me disse que o melhor lugar no mundo é a casa do sogro. Casa do sogro? Por quê? Observe Shiva, observe Vishnu. Vishnu mora onde? No Oceano Leitoso. Lakshmi veio de onde? Do Oceano Leitoso, né? É o pai de Lakshmi, significa o quê? O sogro de Vishnu e de Shiva, né? São os mesmos, né? Verso 26, eu sou a figueira entre todas as árvores, eu sou Narada entre os sábios divinos, eu sou Chitrarata entre os Gandharvas, eu sou o sábio Kapilaha entre os Siddhas, né? Então ele continua na mesma batida. Por quê? Porque ele resolveu
abandonar os símbolos terrestres, né, os elementos e todas as belezas que nós vemos aqui manifestas nesse universo. Ele abandonou, né, aqueles símbolos que existem no plano mental sutil e ele foi para as locas superiores, celestiais, né? Mas aqui, pelo menos, ele voltou para a montanha do Himalaia, voltou para a figueira. Então, ele está voltando para o nosso nível aqui. Mas ele fez uma viagem, né? Deu uma boa viajada mesmo. A figueira sagrada, ela é adorada pelos hindus. A rainha das árvores, raiz causa origem, reside a raiz da árvore, a figueira, no tronco do meio. Então, né, nós já vimos isso, né? Tudo isso. Nós podemos usar qualquer coisa como símbolo dessa inteligência suprema. Pode ser uma árvore, pode ser uma formiga, pode ser um inseto. Eu sou a figueira, no capítulo 15, a figueira é apresentada com outro sentido, não façam confusão, ele já está nos avisando. Então, entre os sábios, eu sou o Narada, o rishi mais popular, um rishi que se move entre os três reinos, os três mundos, a região bruta, a região sutil, a região celestial, né? O físico, o sutil e o celestial. Não existe um Purana no qual Narada não seja ali, presente. Ele aparece sempre. Não apenas nessas histórias purânicas, né, mas em todas as outras. Em Chandogya Upanishad, no capítulo 7, Narada é o discípulo de Sanat Kumara. Narada recebe o ensinamento de Brahman, e esse ensinamento é muito famoso, é chamado de Bhuma Vidya. Assim, no sétimo capítulo do Chandogya, Brahman é chamado de Bhuma, etc, etc. Narada também é um Yami. Eu não apenas, ele não apenas foi um grande Yani, que é Narada, mas também distribuiu essa sabedoria a todas as pessoas na Terra. A própria palavra Narayana Dadati, o preceptor do conhecimento, né, divino, é Narada. Narada. É aquele que passa adiante, que doa esses ensinamentos. Entre os reis, eu sou o rei dos Gandharvas. Na verdade, na história do Mahabharata, quando os Pandavas estão na floresta, aquele Raja dos Gandharvas aparece. Se você lembra da série da TV, babá. E aqui ele fala uma passagem que talvez tenha um pouco mais de interesse. Ele fala sobre os Siddhis, né? Ele fala, Siddham Kapilu Munihi, eu sou o sábio Kapila entre os Siddhas. Entre os grandes Siddhas, Siddha significa uma pessoa com os poderes extraordinários, como nós sabemos, poderes Siddhis. Eles são chamados de Siddha, e você deve lembrar que esses poderes Siddhis, milagrosos, extraordinários, não tem nada a ver com conhecimento espiritual. Não existe conexão entre conhecimento espiritual e poderes psíquicos. Eu pensava que poderes psíquicos pudesse facilitar o conhecimento espiritual. Não, não, não. Pode até impedir, tá? Se você se distrair com eles, tá? Não existe conexão. Então, são quatro tipos de pessoas. O Swami, fazendo menção a tudo isso, ele diz aquelas que desenvolvem através da yoga, entre outros sadhanas, desenvolvem poderes extraordinários, poderes, né, milagrosos.
mas não possuem autoconhecimento. Existem aquelas pessoas que possuem autoconhecimento, mas não possuem esses poderes extraordinários. E existem aquelas que possuem o autoconhecimento e poderes extraordinários. Aí, eu quero isso, eu quero ser isso, eu quero ter tudo, né? São. Não, você não precisa de poderes psíquicos, mas se você tiver poderes psíquicos, lembre-se que os poderes psíquicos são um grande perigo e não concede a ninguém o autoconhecimento e a libertação de mais renascimentos, né? O quarto tipo, naturalmente, é aquele que nem possui autoconhecimento, nem possui nenhum poderes yógicos, né? Ou siddhis. Ele fala, de qualquer forma, o quarto tipo de pessoa, os samsaras, que não possuem nem este autoconhecimento, nem poderes extraordinários, né? É, que são libertadas e que não são libertadas. Desses quatro tipos de pessoas que são libertadas e não são libertadas, aquelas que obtiverem o jnana, sem siddhis ou libertação, porque a libertação apenas só é necessário com conhecimento. Jnana é absolutamente necessário porque todos nós já somos livres. O jnana irá convencer a cada um de nós que nós já somos livres, porque a nossa real natureza é a consciência. Então, somente através do jnana, aqueles que obtiveram moksha, obtiveram somente por causa do jnana. Não precisa de nenhum poder sídhico ou siddhis. Aqueles que possuem Ana and Siddhis, tudo bem, estão libertados, apesar dos poderes Siddhis, porque aquele que quer o Yana, ele não tem interesse em Siddhis, mas aquele que chega ao Yana, depois de ter passado pelo Siddhis, é porque eles compreenderam que os Siddhis não libertaram, não resolveram totalmente a problemática, né? Que são raros indivíduos, segundo dizem. A libertação se dá somente devido e através do Yana. As pessoas que possuem poderes siddhis e não possuem yanis são samsaris com poderes extraordinários. Eles fazem exibições na Índia, essas pessoas, eles se exibem para receberem né, apreciação, idolatração, doações, né? Mas elas são samsaris de qualquer modo. Ele fala, na verdade, muito dessas entidades demoníacas, né, os Rakshasas, eles são poderosos porque têm esses poderes siddhis, usado pelo mal. Por quê? Imagina que amanhã, né, o Marcelo começa a desenvolver esses poderes, aí ele vê esses poderes aqui, agora eu posso usar esses poderes para obter tudo aquilo que eu quero e evitar tudo o que eu não quero. Os poderes vão permitir isso, né? Então, o indivíduo tem que estar muito maduro para, de repente, não começar a se tornar um Rakshasa, aquele que, devido ao seu poder, pensou, não, aqui eu posso tudo, deixa eu curtir tudo, então, né? Existe um outro Rishi, Kapila. Ele não é um avatar de Bhagwan, ele é um grande filósofo que propôs a filosofia do Shankya, que é totalmente diferente do Vedanta. Não se fala aqui do filósofo Shankya Kapila, estamos falando do professor de Vedanta, Kapila Avataram. Ele foi apenas um grande professor de Vedanta, ele também era um Siddhi, com poderes incríveis. Dizem que essa pessoa Dizem que uma pessoa pode obter esses poderes através de vários métodos, né? Para aqueles de nós, eu sei que ninguém aqui está interessado nisso, para aqueles que eventualmente possam querer, né? Aí diz que pode obter através de dinheiro, dinheiro aqui se refere a como é que se diz? Assets, coisas de valor, pedras preciosas, essas coisas, entendeu? Repetição de mantras e utilizo de ervas medicinais, mas comumente esses poderes siddhis são desenvolvidos através de muito yoga, muita meditação profunda. A mente se torna sattva
E o indivíduo ele tem desejo por esses poderes extraordinários e naquela mente esses poderes vão se desenvolvendo, porque Ishvara acaba facilitando tudo aquilo que nós queremos. Então, obter isso através desses outros métodos, né? Pedras preciosas ou mantras, eu acho um pouco irrelevante, porque a gente obtém aquilo que é fruto do nosso desejo e o desejo precisa ser acompanhado de sadhana, né? De esforço, né? Para que eu possa merecer aquele resultado, que neste caso seria esses poderes extraordinários, né? Então, esse é o quarto método, é a meditação profunda, o yoga. Portanto, ao concentrar a mente, focando a mente, né, nos chakras e etc, etc, você vai liberar determinadas energias e essas energias elas conseguem realizar objetivos extraordinários. E falou, existe uma outra possibilidade de se tornar um Siddhi, que é através do nascimento. Tem pessoas que já nascem com esses poderes, mas naturalmente já nascem porque eles desenvolveram em nascimentos anteriores, né? E como eu passei um período na Índia, eu via muitas histórias a respeito de pessoas, né? Daqueles poucos gurus que eu estive associado lá, né? E aqui eu ouvi mais algumas histórias, pessoas que têm um poder tal que eles podem receber um choque, né? De condução elétrica que mataria, queimaria qualquer pessoa, mas eles conseguem que a eletricidade, essa corrente passe por eles sem causar nenhum dano, né? Então, existem outras coisas, né? Mas é tudo coisas, né? Extraordinárias, tudo bem. As pessoas já nasceram assim, né? Como é que foi isso? Só pode ser explicado como esforços, né? Que foram colocados em vidas passadas, quando o indivíduo era menos sábio e ele queria, porque queria ter poderes extraordinários, ser diferente, diferenciado. Aí já nasceu com aquilo ali, porque ele se esforçou, se esforçou, se esforçou, deixou o corpo, mas ainda assim não tinha desfrutado daquele pala, daquele fruto, né? Então é isso. Verso 27, entre os cavalos, eu sou Ucha, que surgiu durante a agitação do oceano leitoso em busca de néctar, que sou Airavatã, os grandes elefantes. Então, mais menções a, a, a textos purânicos, né? Histórias purânicas, né? É, ele falou, eu esqueci de um ponto a respeito daquela história do Ganga Avatara, a descida, a descendência de Ganda das locas celestiais para a Terra, que Kapila estava fazendo muitos tapas. Esse Kapila Muni, eu sou aquele Kapila Muni que convenceu através de muitos tapas Ganga descer ao reino terrestre. Essa história aparece em todos os lugares. Existem muitas histórias. Vocês estão prontos para mais histórias? Não, não, não. Obrigado, Swami Paramahansa. Por favor, dá um tempo, né? Tem uma outra história em Gangavattaranam, que é Samudra, que é agitando o oceano leitoso. Em ambas essas histórias, a segunda história ele não entrou no mérito da história, mas ele diz a lição fundamental é o quê? Perseverança, 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 a determinação de passar por todos os obstáculos, porque o meu desejo por autoconhecimento e moksha é algo que não pode ser obstaculizado. Eu encaro todos os obstáculos, todos os desafios, sem jamais voltar para o samsara. Ah, não, já deu, passei um tempo, essa história de Vedanta, ou não funciona, ou eu não estou pronto. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Não, de repente funciona, mas eu não estou pronto.
deixa eu voltar para o samsara, né? Não, aqui no Vedanta Brasil você entra e sai rapidamente. Se você não sair, né, Betânia, depois dos primeiros 1 ou 2 anos, aí não dá mais. Aí fica preso. Mas depende, professor. Eu lembro da sua fala que quando eu comecei, você falava sempre assim: dê pelo menos 6 meses somente para o Vedanta. É, porque se também a gente estuda Vedanta em paralelo, continua estudando um monte de coisa, pode ficar vários anos aí nesse, Em sem cima. dar total foco ao Vedanta. Eu acho que isso foi fundamental para eu abandonar até mesmo que eu estudava na Nova Acrópole, filosofia. Falei, não, pera, vou então estudar só o Vedanta, né? Sim, sim. Mas tudo isso é simplesmente simbólico, né? A gente sabe o quanto é difícil, mas quando a gente está maduro, né? Aí se torna relativamente simples. Você sabe que você precisa seguir esse caminho, né? Eu não tenho como não seguir esse caminho. Eu já compartilhei com vocês que algumas passagens da minha vida eu decidi, porque eu vivia sem dinheiro, sem nada, para lá e para cá, com uma criancinha pequena. Algumas vezes eu decidi, chega de buscar iluminação, eu vou voltar para o mundo, vou arrumar um trabalho e cuidar da vida, porque eu já estou ficando com cabelos grisalhos, né? E eu não conseguia me livrar desse desejo, né? Essa vássana espiritual. A maioria das pessoas consegue abandonar desenvolvendo uma aversão e até mesmo raiva, né? Dizendo assim, não funciona, não funciona, e ficam realmente raivosos, né? Aí eles justificam, eu estou indo embora porque isso aí é tudo um engano, é tudo mentira, entendeu? Mas a coisa mais rara é dizer assim, não, é maravilhoso, é elegante, é de tirar o chapéu. Você não consegue realmente não concordar com tudo aquilo, mas eu não estou pronto. É muito raro encontrar uma pessoa assim, Betânia, tá? As pessoas quase sempre elas saem mais ou menos dizendo que tem coisas melhores por aí. Então, qual é a diferença de opinião? Ele estava falando aqui que entre as divindades, isso e aquilo, aí existem analistas, os estudiosos que têm diferentes opiniões, né? Aqui ele fala, dá uma piadinha interessante. É dentro do contexto dessa outra história que eles tinham que pegar o oceano e começar a bater as águas do oceano para criar um determinado néctar, do mesmo modo que a gente bate o leite para criar outros produtos, né? Aí, tudo bem, eles fizeram tapas, eles invocaram as divindades, um misturador, né, especial, isso e aquilo. Aí, na hora de bater a água do oceano, eles começaram a discutir para como é que eu vou fazer, quem é que vai segurar em cima, quem é que vai segurar embaixo, né? Então, ele falou, essas disputas são sempre comuns. É mais ou menos com a disputa entre a esposa e o marido, né? Você diz uma coisa, a esposa diz o contrário, ela diz uma coisa, você diz o contrário, né? Então é isso. Brahma Vidya, tudo isso simboliza o conhecimento de Brahman, como a história do Gangavattaranam está trazendo Brahma Vidya do Senhor, né, vindo das locas celestiais, passando pelos cabelos cacheados de Shiva, né, saindo pelos ouvidos de uma outra divindade, ela traz esse conhecimento de Brahman a todos, né? Com a mente investigativa, a gente vai ficar mexendo, né, agitando este oceano leitoso. Qual é o nosso oceano leitoso? O oceano leitoso são os ensinamentos do Vedanta. A gente vai ficar contemplando, né, movendo ele dentro de nós, né, cogitando, refletindo na nossa mente esta investigação a respeito da real natureza da realidade, né?
Então, este é o nosso, né, é o nosso bater, né? Ficar batendo esse leite para obter esse néctar, que é o Atmayana. Tá? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.